Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast do Multinível News. E dessa vez nós temos um episódio muito especial. Nós recebemos um convite, eu vou dizer que até surpreendente, de uma empresa para que nós pudéssemos conhecer toda a estrutura dessa empresa que vem fazendo um barulho enorme no mercado, vem recrutando lideranças de todo o Brasil e de fato vem transformando a vida de muitas pessoas com a sua oportunidade. E nada melhor do que estarmos aqui com o seu presidente para poder tirar todas as dúvidas. Então você que está aí nos assistindo agora nesse momento, já acompanha aqui o Multinível News, o Instagram está passando aqui na sua tela, siga o nosso canal no YouTube e no Instagram, e hoje realmente vocês irão aqui ficar até o final e acompanhar o universo dessa empresa que nós vamos entrar aqui agora. Então seja muito bem-vindo, Alexandre Brandão, presidente da Alexandria. Bem-vindo, Brandão. Obrigado, Robozinho, um prazer estar com você aqui também, um prazer poder conversar e também, falar com todo o público do mercado, porque de fato a gente tem construído tudo isso juntos, o mercado tem puxado essa crescente que a gente tem dado, é óbvio, a empresa ela tem crescido em virtude da rede, então eu agradeço também a tua presença e agradeço a presença de todos aí. Imagina, eu que agradeço o convite para estar aqui. Gente, nós já batemos um papo, já conhecemos todo o corporativo da empresa. Aliás, eu quero parabenizar a sua equipe, o corporativo, o seu sócio Otávio, todos que estão presentes fazendo dessa empresa realmente uma oportunidade incrível para a nossa indústria, tá? E nada melhor do que um podcast, para a gente fazer esse bate-papo, Brandão, e mostrar para a nossa audiência, de fato, o que é a Alexandria. Então, vai ser a oportunidade também para vocês acompanharem aqui todas as dúvidas que vocês têm sobre esse negócio. Dúvidas essas que eu também tinha, e eu vou fazer outras perguntas aqui, eu quero que o Alexandre responda, então fica até o final, porque vem bomba também, tá, pessoal? Acompanha até o final dessa edição, desse episódio, que vem muita coisa boa por aí. E para a gente começar, Alexandre, fala para a nossa audiência quem que é você, quem que é o Alexandre, conta um pouco aí da sua história antes da Alexandria. Minha trajetória, ela acabou sendo, eu sempre fui um garoto prodígio em tudo que eu acabei construindo dentro da minha carreira. Eu fui para a faculdade de engenharia muito cedo, acabei me graduando em engenharia. Antes disso, eu fiz Belas Artes, para você ter uma noção. Então, acabei, depois, quando criança, fiz Belas Artes, fui para a carreira da engenharia, Então, eu acabei muito cedo, com 18 anos, ainda na faculdade. Eu fui convidado para ser gerente de uma indústria, me tornei gerente de engenharia dentro dessa operação e a minha carreira começou a crescer. Depois, uma indústria multinacional me chamou para São Paulo para assumir a área de direção internacional. Eu falo 5 idiomas, o pessoal às vezes fala que eu falo 9, apesar de que eu arranho 9, eu de fato falo 5 idiomas. Então a turma me chamou para eu poder assumir um cargo comercial em São Paulo para poder tocar a área internacional dos negócios. E o negócio começou a crescer muito rápido e evoluir muito rápido. A gente acabou crescendo muito a operação. Eles me chamaram justamente para poder desenvolver o mercado da América Latina, América Central principalmente, e Estados Unidos. Então isso acabou com que eu cresci a operação lá em 500 vezes, aquilo que existia antes da minha presença dentro da operação. E ali eu vi que eu tinha muito skill para aquilo. Eu falei, cara, eu consigo trabalhar dentro, então eu já vivo uma carreira desde muito cedo exponencial, Minha carreira foi exponencial, eu muito jovem gerente, eu comecei a assumir cargos de diretoria, eu com 21 anos eu fui diretor dessa empresa, então eu estava saindo da faculdade de engenharia, acabei depois fazendo muitos cursos de liderança, ao longo da minha trajetória de gestão, então eu me especializei, ainda que eu tenha a minha graduação acadêmica como engenheiro, a minha especialização toda foi na área de negócios e exponencialização especificamente de negócios. Então, tudo que eu fiz na minha carreira, ela sempre foi exponencial. Depois desse período como diretor, eu acabei buscando empreender, porque eu queria exponencializar mais do que aquela empresa comportava. Era uma empresa multinacional alemã, eles têm uma cadência das decisões um pouco mais lenta, eventualmente, do que eu gostaria, e acabou que eu fui para a carreira do empreendedorismo justamente por isso, porque eu não queria mais limitações para aquilo que eu pudesse construir. Então eu gostaria de criar algo que realmente pudesse ser exponencial e crescer, ainda que a gente já tivesse crescido 500 vezes dentro da operação lá atrás. Eu queria mais, eu queria poder fazer realmente uma carreira mais expressiva, e aí eu comecei a mexer muito no mercado. Eu já venho do mercado de energia já há 17 anos, então já toda essa minha carreira que eu fiz corporativa foi no mercado de energia,
Né? E posteriormente, conhecendo esse mercado, eu acabei empreendendo nos Estados Unidos com o pessoal lá, fui para os Estados Unidos, né, mexer nesse mercado de energia. O pessoal de um grupo espanhol, né, o Grupo Cobra, que é um grupo conhecido no mercado de energia, acabou construindo algumas usinas de energia aqui no Brasil e me chamou para poder assumir um projeto aqui, né, como um consultor. Eu acabei vindo e aqui, logo depois, eu acabei empreendendo e fundando a Alexandria lá em 2017. Então, eu fundei a empresa, né, com o objetivo de poder vender energia entre pessoas, né? Meu grande objetivo ali era poder fazer com que as pessoas pudessem comercializar a energia entre si. E eu justamente juntei o mundo, né, tecnológico, o mundo da energia, porque o meu objetivo sempre foi exponencializar os negócios. Né? Então, em toda a minha trajetória, ainda nos Estados Unidos, acabei crescendo a operação lá 1.500 vezes. Né? Então, acabou que durante toda a minha história, eu consegui fazer trabalhos exponenciais, estudando muito como faz gestão de empresas exponenciais. Então, eu estou muito acostumado a pegar um negócio, crescer ele rápido, exponencializar o business e entender como suportar isso do ponto de vista de gestão. Então, eu estudei muito esse mercado, conheço muito, né, como exponencializar um negócio, como exponencializar um business, e foi, né, essa basicamente a minha trajetória profissional até aqui. Né? Legal, gente. Ó, vocês já perceberam que nós estamos diante aqui de um grande empresário de sucesso, alguém que já tem muita experiência no mundo empresarial e trouxe muita bagagem também para o nosso mercado do marketing de relacionamento, né, Ale? Parabéns pela sua trajetória. De fato, nós conseguimos perceber que você é um tipo de empresário raro na indústria, né? Alguém que se preocupa com gestão, alguém que de fato está sempre buscando especializações e melhorias para o seu negócio. E parabéns por tanto sucesso dentro da sua trajetória. Obrigado. E a próxima pergunta, Alexandre, ela é justamente sobre isso, cara. Diante de tantos modelos de negócios, de tantas oportunidades que você globalmente já visualizou, por que vocês escolheram o marketing de rede para o modelo de negócio da Alexandria? Um pouco nessa linha, né, de buscar a exponencialização das coisas, a gente acabou desenvolvendo, né, ao longo da nossa trajetória como empresa, a gente acabou desenvolvendo, né, sempre tecnologia. O nosso objetivo foi muito buscar tecnologias para exponencializar esse business. Como eu comentei, a gente vem tentando desenvolver, ou trabalhando para desenvolver aplicativos e tecnologia para poder comercializar a energia. Então a gente já vem fazendo isso desde 2017. A gente, né, lá atrás, a gente vendeu muita energia para a Ambev, Grupo Positivo, que são clientes nossos, né, já há 7 anos. Essa turma já está com a gente já há muitos anos. Grupo Marista também há 7 anos com a gente. Então a gente já fornece e vende energia nesse mercado já há muitos anos, e eu sempre buscando uma maneira de exponencializar esse negócio. Né? E no ano passado, né, houve uma abertura desse mercado, né, que a gente entendeu que seria interessante a gente exponencializar, ir mais para o varejo, ainda mais para esse business, e a gente criou, né, um sistema de tecnologia para poder vender energia. Né? O nosso objetivo inicial era fazer ele no modelo peer-to-peer, que é permitir com que uma pessoa vendesse a sua própria energia para outras, mas a gente criou, né, algo que para mim até é muito melhor, ainda que seja possível depois a gente incrementar isso, esse peer-to-peer dentro da plataforma de venda de energia. A gente criou uma plataforma incrível de venda de energia para que as pessoas pudessem vender energia, né, um desconto na conta da energia de forma gratuita. Então a gente acabou criando um time, né, de umas 100 pessoas mais ou menos lá atrás, time interno. Né? E ao longo dessa nossa trajetória, eu pude aprender muito em como vender energia. Né? Então, assim, eu vendo energia desde 2017. Então, assim, pela Alexandria. Então, a gente já vivenciou muito o que dá certo, o que dá errado, como vender, qual é a forma de approach. E, basicamente, eu peguei todo o meu conhecimento que eu tinha nesse mercado e coloquei dentro de um aplicativo. E aí, através de ferramentas e tecnologias atuais, a gente conseguiu criar esse aplicativo, né, dentro da nossa estrutura, em que a gente, dentro desse cenário, a gente percebeu que realmente era algo muito disruptivo, porque as taxas de conversão do mercado geralmente são de 1%, né? Então, para cada, né, enfim, aí 100 pessoas que se abordam, uma vai acabar fechando. E quando a gente implementou esse aplicativo na mão das pessoas, dessas 100 que a gente trouxe para vender isso, foi incrível, assim, foi 60% de taxa de conversão. E eu nunca tinha visto, acho que qualquer mercado que você trabalhe com 60% de conversão é um absurdo. E a gente criou um app que conseguiu entregar isso. Né? Óbvio, carregando toda a nossa expertise, toda a nossa experiência e conhecimento, né, embedado dentro de um aplicativo, isso tornou o nosso negócio muito disruptivo, ou tornou ele, né, ou trouxe um potencial, né, de disrupção muito grande. E quando eu percebi que essas 100 pessoas, né, elas estavam realmente tendo essa conversão, eu falei, cara, a gente precisa fazer com que mais pessoas saibam disso.
a gente precisa que as pessoas conheçam essa ferramenta, porque eu não tenho como simplesmente ficar chamando vendedores para dentro da nossa operação, sendo que a gente criou algo incrível. Aí você Né? entendeu que o multinível era o melhor caminho pra... Exatamente. E teve uma história de um amigo meu, né, que ele fez uma empresa de multinível há alguns anos atrás. Eu lembro que ele colocou em 3 meses 7 mil pessoas. Eu falei, cara, eu quero esse caminho. Eu não sabia exatamente, né, o que ele tinha feito e fui atrás, né, porque eu lembrava dessa história. Eu falei, cara, eu vou, né, eu entendi que aquela era veia. Eu falei, cara, porque o nosso app, né, eu acho que ele consegue corrigir alguns problemas e algumas dificuldades, né, que o marketing multinível traz, né? Por exemplo, essa questão da escalabilidade, né, porque né, explode muito rápido, tem que ter velocidade. Então, você tendo um aplicativo que acompanhe isso, porque a gente pode ter milhões de pessoas vendendo energia, e como tem agora milhares de pessoas vendendo, enquanto a gente está falando aqui, tem muita gente vendendo energia, mas a gente consegue criar, né, dentro de uma própria ferramenta. Então, se a gente tiver 1.000 pessoas vendendo, ou tiver 1 milhão de pessoas vendendo, a tecnologia é a mesma, o app é o mesmo. Então, a gente entendeu que seria perfeito, uma junção perfeita da tecnologia que a gente criou, né? E eu sempre tive um propósito, eu sempre falo isso, né, de democratizar esse acesso às pessoas. Né? Até o pessoal brinca, né, que eu até falei que eu gosto muito, acho que talvez eu tenha a síndrome de Robin Hood, né, que eu gosto muito de poder dividir as riquezas. Né? Então é muito legal, porque muitos fits, né, com o mercado de multinível, porque o multinível é isso, a gente se torna sócio na operação, a gente ganha dinheiro juntos, a gente, né, traz essa riqueza desse mercado de energia, que é um mercado muito rentável, né? Às vezes, dentro desse setor, eu acho que é legal, porque você trazer produtos rentáveis faz com que você tenha um programa de bonificação bem interessante, que é o que a gente traz. Então, a gente começou a perceber que era um casamento perfeito. Falei, cara, a gente tem todas as... né, óbvio, a gente sempre aprendendo, sempre, né, trabalhando para melhorar, mas a gente percebeu que a gente tinha todas as capacidades ou o potencial de neutralização dos efeitos negativos, né, e com um super potencial dos efeitos positivos. Né? E não à toa, em 3 meses, a gente fez muito melhor do que o nosso amigo, o meu amigo. E, cara, a gente colocou 30 mil pessoas na nossa operação, vendendo energia, né? Então, óbvio, hoje a gente é muito mais, mas em 3 meses, né, que a gente acabou acelerando, naquela largada ali, que eu uso esses 3 meses como referência, né, do que ele criou lá atrás, e a gente percebeu que talvez a gente tivesse o maior movimento que esse mercado já viu, né, pela capacidade de disrupção. E a gente, né, conversando com empresas, né, da Associação Brasileira lá de Vendas Diretas, né, falando com Natura, com Boticário, com Cacau Show também, a turma dizia, cara, você tem tudo que a gente sempre quis, né? Um produto, né, disruptivo, né, ter acesso através do aplicativo, porque é muito fácil, né? Você não precisa ter um controle extra, todo mundo precisa usar o app, ele é a prova de erro, né? Então, assim, você não precisa ser um conhecedor de energia para ir lá vender, né? Basta subir no app, o conhecimento que o app tem é toda a minha história nesse mercado de energia, e eu entrego para qualquer um que queira fazer parte disso, dividindo os ganhos também, né, e as receitas desse mercado. Fantástico, Alexandre. Você até já respondeu a minha próxima pergunta, que seria: quais os diferenciais da Alexandria perante as outras empresas do mercado? Então, nós já conseguimos compreender que a Alexandria não é só apenas uma empresa de eficiência energética, mas também uma empresa que une tecnologia, democratização e um plano de carreira poderoso. Eu já tive acesso a esse plano e eu consegui perceber que a Alexandria paga realmente muito. Então, você que está aí nos assistindo, ó, já segue a Alexandria aí nos perfis oficiais dela, está passando aqui agora na sua tela, que com certeza você está diante de uma oportunidade que vale muito a pena ser visualizada e ser considerada. Você como empreendedor de multinível, ou você que caiu de paraquedas nesse vídeo aí no YouTube, estamos falando de algo realmente muito grande. Mas eu tenho que te perguntar algo, Alexandre. O plano paga muito, cara. Existe a possibilidade da Alexandria ser confundida com uma pirâmide financeira? Existe, né, a turma acaba comentando sobre isso, né, às vezes o pessoal fala, né, é óbvio que não tem nada a ver, porque uma pirâmide financeira, ela basicamente é quando você recruta dinheiro das pessoas, né, e você remunera através da receita arrecadada desse dinheiro das pessoas, né. Então, no nosso caso, ele é impossível, né, porque você tem uma entrada de R$ 99,90. Então, assim, todo produto, né, que às vezes acaba tendo uma porta de entrada muito alta, geralmente ela tem uma tendência de ser algo piramidal, né? Porque basicamente o que é? A pirâmide é quando você
coleta dinheiro né, da base e você distribui esse dinheiro para o topo sem a geração de recurso ou receita nesse meio. Né? Então, se você tem um produto que te gera um lucro nisso tudo bem você remunerar, mas quando a tua remuneração, né, ela acaba vindo oriunda da própria arrecadação de entrada das pessoas, né, e eventualmente esse dinheiro só é redistribuído para o topo, né, esse é um perigo que você tem que ter. E o nosso mercado e o nosso modelo é justamente o inverso. Né? A gente não pega dinheiro de ninguém. A gente não, né? Quando você se cadastra, você 99,90, né? A gente distribui. Você entrega. O cliente que vai entrar, ele não paga nada. Então, assim, é impossível ter qualquer sistema parecido com esse, porque, de fato, né? Eu não tenho coleta de dinheiro da base, eu não tenho coleta de dinheiro, né, dos associados, né? Enfim, dos empreendedores, eu não tenho coleta de dinheiro dos clientes. Basicamente, é o próprio mercado de energia que gera essa receita e a gente distribui. Então, esse pagamento, ele não é oriundo, né? Porque não teria nem como. Né? Tem gente aqui que ganha infinitamente mais. Qualquer pessoa que baixa o app, né, coloca a sua própria conta de casa, já vai ganhar mais do que ela mesma pagou. Me fala um número aí, por exemplo. Um vendedor que está batendo porta a porta, que está indo de repente numa padaria, numa farmácia, no açougue, ofereceu o serviço da Alexandria, né? Isso. O que esse vendedor já ganhou, assim, que você possa falar assim, cara, tem um vendedor que em uma semana fez tanto? Cara, tem vendedores que fizeram aí bônus de uma venda só de 140 mil reais. Uma venda? 140 mil reais? Uma venda. Fantástico, e tem muitas cara. outras, né? Assim, a gente tem gente que ganha 70 mil, 80 mil. E é legal porque os nossos pagamentos são semanais, né? Então o cara leva na semana ali o pagamento. Então, assim, é um bônus bem expressivo, né? E a turma, muita gente acaba. Eu vejo que o nosso movimento ele é muito parecido com o movimento da Uber. Né? A Uber, no início, a turma entrava para fazer uma renda extra. Né? E muita gente acabou fazendo da Uber o seu negócio. O nosso modelo ele é muito parecido com a Uber, né? Eu acho que até muita gente fala que nós somos intitulados do Uber da energia, né? Justamente por isso, porque a gente democratiza e permite com que as pessoas, né, possam trabalhar nesse mercado de uma maneira facilitada e tendo receita. Então, quando a turma começa, né, a mexer no nosso mercado e vê que ele pode ganhar muito mais dinheiro fazendo isso do que o que ele fazia, né, ele acaba focando e largando tudo para poder desenvolver isso. Então, assim, muita gente que vendia maquininha de cartão de crédito, né, inclusive, o nosso mercado acaba se difundindo muito, né? Apesar que a gente aqui fala muito com o público, né, do multinível, mas de toda forma o nosso produto se difunde muito com qualquer vendedor desse mercado. Então, às vezes você pega redes aí que vendem curso de inglês, que vendem cursos, né, enfim, no mercado em geral, né, a gente acaba caindo muito fácil na graça dessa turma. Então é legal, porque se você quiser, né, downlines que tragam resultado, não necessariamente a pessoa precisa vir do mercado de multinível, né? Qualquer vendedor consegue fazer disso, né, a sua carreira e ganhar muito dinheiro, como eu falei, né? Casos aí de 140, 80, 70 mil de bônus aí, que realmente é um dinheiro, né? Faz E toda muitas a diferença, histórias que, né? cara, realmente nunca viu na vida. Fantástico, Alexandre. Eu tenho uma outra pergunta aqui para você. Na verdade, ainda falando sobre pirâmide financeira, eu vou ter que comentar isso com você, cara. Seus líderes ali nos bastidores fizeram a brincadeira e eles disseram o seguinte: se essa empresa é pirâmide, eu não sei. Mas se for uma pirâmide, é uma pirâmide inversa. Porque é a gente que está tomando dinheiro da empresa. Isso aí. Então tem essa brincadeira aí no mercado, gente. Então, mais uma vez explicado aqui pelo presidente da Alexandria, Alexandre Brandão, explicando os motivos pelos quais a empresa não é uma pirâmide financeira. Né? E sobre o seu plano de carreira, eu queria que você abordasse um pouquinho mais, até mesmo para a nossa audiência. As pessoas devem estar curiosas, principalmente pelo potencial de ganho do negócio. Quem entra hoje na operação é com R$ 99,00, não é isso? Isso, R$ 99,90. Hoje com R$ 99,90 você já faz parte da Alexandria. Qual que é a maneira mais rápida para que esse empreendedor possa ter um resultado rápido dentro do plano de carreira da empresa? Não, maravilha. Eu vejo que a gente tem dois caminhos aqui que eu particularmente gosto, né? Apesar de que esse nosso produto ele é tão disruptivo que ele permite, né, infinitas possibilidades, né? Mas assim, tem duas modalidades que a turma tem gostado muito, mas é pegar, né, ou atuar dentro do aplicativo para vender energia. Né? Qualquer um, né, qualquer pessoa consome energia. A gente está falando aqui, esse estúdio consome energia, né? Enfim, qualquer cidadão hoje tem um consumo de energia. Então é pouco provável que, né, a aceitação seja baixa, ela vai ser muito alta, pelo contrário. Né? Então a gente, né, consegue vender muita energia no mercado. Né? E como as nossas remunerações são de 40% da fatura ali na cabeça, que a gente paga, depois tem um residual, mas, né, um valor expressivo na cabeça, a gente entende que o cara que pega o app para vender energia, ele ganha muito dinheiro.
E quem também quer desenvolver rede também ganha muito dinheiro, porque esse é um produto que tem uma penetração muito rápido. Então você consegue proliferar e trazer muita gente. Então se um líder de peso colocar isso, né, eventualmente no seu time, cara, muita gente vai aderir, porque a porta de entrada, a barreira de entrada é muito baixa. Né? Então assim, e a gente percebe que os maiores bônus acabam sendo muito nisso. Assim, ou o cara que quer proliferar a rede, né, e eventualmente ele cuida da rede e busca essa construção dessa rede, ele consegue um bônus muito relevante, né? E até pela barreira de entrada ser muito baixa, e quem na ponta está vendendo. Então isso que eu acho muito legal, porque a gente criou um plano que ele distribui muito bem na sua cadeia, né, de valores ali, ela acaba distribuindo muito bem essa receita. Então é diferente às vezes de algumas empresas que a liderança, o topo da liderança que ganha muito dinheiro. Nossa operação, a base, às vezes ganha muito mais dinheiro do que a própria liderança, a depender de como ela vende essa energia, né? E como se trabalha. Então esses dois universos são bem interessantes, mas ainda, né, a gente percebe que outras possibilidades existem. A gente, por ser um sistema de tecnologia, você que é um influenciador, né, a gente percebe que o pessoal do multinível tem buscado, né, cada vez mais digitalizar os seus negócios. O nosso produto é perfeito também, porque, né, você não precisa estar, apesar que acaba diminuindo um pouco a taxa de conversão, mas de toda forma você pode usar as redes também para divulgar o teu QR Code, e o cara bate o QR Code, ele mesmo sobe a fatura dele, né, a Cacau Show, né, ela é um Lex também, e ela usa isso, ela tem um QR Code dela, e ela fala, turma, vocês que são franqueados nossos, é só entrar aqui nesse QR Code, subir tua fatura, e você vai ter o desconto de energia na tua loja. Então é um pouco do que acontece dentro da nossa operação, né? E a gente percebe muita gente e muitos influenciadores também entrando nesse mercado, né, justamente pela facilidade que a gente traz através do nosso aplicativo. Né? Então, a nossa audiência que está nos assistindo agora, se eles quiserem fazer um teste, dá para a gente colocar um QR Code aqui, ó, o editor vai colocar um QR Code aqui na tela, ele vai escanear esse QR Code, vai baixar o aplicativo, sobe a fatura, aí deve ter alguma confirmação por e-mail, né? Perfeito. E pronto, aí é só aguardar o processo e ele já vai ter acesso aos descontos na fatura de conta de luz. Exatamente isso. Para quem quiser ser um empreendedor, você já sabe, o Instagram da Alexandria está aqui, manda uma mensagem lá, porque vale muito a pena você ficar por dentro dessa oportunidade. E Alexandre, outra pergunta, cara, em meio a tantos desafios, eu sei que o marketing de rede é um universo diferente daquilo que muitos empresários estão acostumados a ver. É um universo que se escala muito rápido, existe uma necessidade de ter ali um tato com a rede, que às vezes é um pouco diferente. Qual que é o maior desafio que você vem enfrentando ou já enfrentou dentro dessa transição ou desse canal de venda que tão fantástico que é o marketing de relacionamento? O nosso maior desafio é justamente ser tão disruptivo, né? Eu acho que o mercado ele se espanta um pouco. É um pouco do que você falou, né? Ele falou, cara, mas peraí, o que essa empresa é? Por que ela está crescendo tão rápido? Por que ela está conseguindo né, ter essa atração que ela não é normal? Né? Seja no multinível, seja no mercado de energia, então a gente chama muita atenção do mercado. Né? Então isso acaba gerando amor e ódio. Né? Então tem gente que te ama, tem gente que te odeia. Então, dentro desse cenário, é natural que você vá chamar muita atenção. Acho que toda empresa que começa, né, mais uma vez fazendo analogia ao Uber, né, eventualmente você tem uma dificuldade, né, lembra que na Uber os taxistas queriam bater nos Uber, né? Então assim, todo negócio que entra muito disruptivo, né, quebrando muitas barreiras, eventualmente ele gera esse espanto. Aquela premissa, né? Primeiro você é louco, depois é gênio, né? Exato, dá certo, exatamente, né? Exatamente isso. É muito nessa linha. Né? Então esse tem sido o nosso maior desafio, porque, mais uma vez, a gente estudou muito para poder criar um produto disruptível. Né? Então, assim, a gente entende que o próprio mercado, né, de multinível, apesar que ele tem essa estrutura de tracionar muito rápido, a gente estava preparado para isso, né? O app está preparado. É óbvio, não vou dizer que o universo é perfeito, sempre melhorando, né? Nunca tendo medo de errar, né? A gente melhora e aprimora cada dia, né, o nosso produto, mas que de toda forma a gente percebe que a gente é muito preparado para esse mercado, principalmente pela nossa tecnologia que a gente carrega, né? Então a relação ela virou uma relação muito simbiótica, né? Muito positiva, em que a gente consegue usar o próprio aplicativo para se relacionar com o Lex, né? Então o próprio app ele torna fácil, né, esse mecanismo de ter uma rede tão grande, né? Essa comunicação com a rede, né? Então todo o mecanismo ele funciona muito, muito rápido e perfeitamente. Então assim, eu acho que o nosso maior desafio de fato é ser muito disruptivo, porque isso gera esse espanto e é com isso que a gente acaba tendo que lidar aí diariamente. Né? E as pessoas mentem e os números não, né, Alexandre? Vocês alcançaram números incríveis. Atualmente são quantos consultores ativos? Hoje a gente está com 50 mil. 50 mil consultores, gente. Para uma empresa que começou no multinível tem 7 meses. 7 meses.
São mais de 100 mil clientes ativos é. com suas contas de luz, né? É isso. Utilizando já do benefício do produto da Alexandria. E eu sei que recentemente vocês acabaram de fazer um cruzeiro. Verdade, Isso para o nosso mercado. Tem empresas de 2, 3 anos que ainda não conseguiram levar seus consultores para as viagens e para cruzeiros, né? Porque muitas das vezes ela não cresceu o suficiente, os empreendedores ainda não bateram as metas e temos que realmente tirar o chapéu para a Alexandria porque ela já fez cruzeiro com os empreendedores. Sim. E conta um pouquinho de como que foi essa experiência aí, cara, que deve ter sido nova para você, sim, né? No mundo empresarial. Como evento, de fato, foi a primeira vez que eu fiz, né? E eu tenho gostado muito, assim, eu tenho aprendido, acho que a turma também, a liderança que a gente traz, né? A turma que vem sendo somada ao nosso mercado aqui, a empresa, né? Também tem buscado cada vez mais trazer soluções, ideias, né? Para que esses eventos cada vez sejam melhores e maiores. E isso tem sido incrível, assim, a nossa primeira experiência foi muito legal, porque também é um tempo que você tem com as pessoas, você consegue... Eu gosto muito de estar próximo das pessoas, de ouvir a liderança, porque assim, eles que fazem o negócio, né? Apesar de que a gente fica na retaguarda, né, fazendo o negócio, dando toda a estrutura e suporte, né, a gente percebe que, óbvio, né, os líderes que conduzem isso, se ele está lá é porque ele mereceu estar ali, né? E se ele mereceu, é importante a gente estar junto, aprender uns com os outros ali. Então, para mim foi uma experiência muito gostosa, assim, poder estar com a liderança dentro do cruzeiro, poder aproveitar dentro de um ambiente descontraído. E, de fato, assim, a nossa expectativa é que muita coisa legal venha aí, né, e cada vez melhores e maiores eventos aconteçam aí na Alexandria. Existem planos para viagens futuras, reconhecimentos futuros? O que está previsto aí? A gente tem basicamente 3 programas de viagens, né? E eu acho que é legal a viagem porque ela traz um descanso. Conexão também, ela, né? traz essa conexão, né? Num ambiente descontraído. É legal porque é um ambiente de família, a gente defende muito, né, a família de uma forma geral, então a gente gosta desse ambiente familiar, até porque, né, muitas vezes ali você tem esposa, né, esposo, que eventualmente né, compram a briga junto, né? Apesar de não estar ali no dia a dia, né, a gente sabe o quanto cada um se esforça dentro desse negócio e realmente abre mão de estar tempo com os filhos, abre mão de estar com tempo com a esposa ou com o esposo, enfim. Então, a gente sabe, né, o sacrifício que todo mundo faz para poder fazer e construir tudo isso que a gente tem construído. Então, o legal das viagens é porque é um tempo de descanso, né, e um descanso em família. Então, assim, é quase como se fosse uma forma de também, né, agradecer, honrar o cônjuge, reconhecer, né, eventualmente os filhos, porque a turma acaba levando também dentro dessas viagens. Então, é legal por causa disso, né, porque acaba que você estende também, né, a outras pessoas família, que também merecem, né, esse reconhecimento. Então, acaba sendo muito legal e a gente tem basicamente os programas que a gente tem, né, a gente entende que a nossa cultura aqui, o nosso maior bônus realmente é dinheiro no bolso, né? Que é o nosso lema aqui, de fato. Mas a gente entende que essas viagens também é uma forma de você, né, honrá-los e reconhecê-los. E de fato, a gente tem ali o cruzeiro, né? Que tem uma qualificação que é Purple, que quando você bate, você acaba alcançando. Tem uma qualificação acima, que é o Blue, que você bate o resort, né? Então, um resort nacional. E a gente tem a viagem internacional, que é a última qualificação, que é um nível gradient, que é para um local internacional. Então, assim, todo ano tem 3, né, no mínimo 3 viagens, né, um cruzeiro, um resort nacional e uma viagem internacional. E essas viagens dentro do nosso mercado, principalmente a nossa audiência aí, líder do mercado, talvez concorde comigo, elas são extremamente importantes até para validar o nosso modelo de negócio, né? Muitas das vezes você está ali viajando num cruzeiro e você é um empreendedor e talvez aquele amigo que não acreditava em você está vendo você agora viajando e é uma prova social de que o seu negócio realmente está funcionando e ele vai te perguntar e ano que vem eu quero estar junto com você, enfim. Essas viagens são extremamente importantes para o nosso mercado. Agora, Ale, falando um pouquinho sobre a operação da Alexandria. Vocês hoje estão preparados para atender todo o território nacional? Sim, todo o território nacional. E a gente tem, né, mais uma vez, a gente cresceu, uma empresa jovem, né, no multinível, mas a gente tem crescido muito rápido, não só na área de vendas, né, e na área do multinível em si. A gente tem que crescer na mesma proporção dentro da nossa base, dentro da estrutura daquilo que a gente tem feito para suportar, né, e é muito olhando pelo lado das usinas, né, e esse é o meu mercado, né, eu acho que eu aprendo mais dentro do multinível, né, porque é um mercado novo, né, não é um mercado que eu tenha domínio, apesar de eu estar conhecendo e aprendendo cada dia mais sobre esse mercado, e cada dia que eu aprendo mais eu me canto e me fascino pelo multinível. Eu acho super legal, né, inclusive é bem interessante, né, tudo que a gente tem construído
através desse modelo. Mas minha área de domínio é a área de energia, né? Então, assim, e a área de gestão, e principalmente gestão exponencial. Então, assim, a gente está muito preparado para poder atender e cada vez melhor, né? Então, a gente está aumentando o número de usinas todos os dias. A gente colocou um time agora de originação de negócios. O próprio Lex, ele também consegue trazer oportunidades na área de energia. Então, a gente disponibiliza que também tragam oportunidades, né, e usinas, porque a gente tem essa capacidade, essa capilarização, né, da nossa rede. Então, a gente também puxa ativos para dentro de casa através disso. Então, a gente tem se preparado cada vez mais, né, tanto em termos de software, sistemas, usinas, gestão, suporte. Então, são todas as áreas que a gente realmente vai melhorando e tem melhorado todos os dias mais para poder atender cada vez mais o mercado. E o legal, né, é que o nosso mercado de energia em si, né, a gente percebe que a regulamentação ela está indo em direção àquilo que a gente tem construído, né? Porque hoje a gente tem uma limitação de venda de energia na mesma região ou na mesma área de concessão para algumas questões. Então, assim, eu preciso ter, por exemplo, em Minas, eu preciso ter uma usina na CEMIG para poder vender energia dentro da CEMIG, né, ou dentro do estado de Minas. Então, você tem um pouco dessa limitação, mas a própria regulamentação está abrindo, né? Então, em 2026, né, no ano que vem ali, já vai abrir para uma fatia do mercado e 27 para outra. Então, assim, em 2027 a gente não vai mais ter limitação territorial. Então, significa que o nosso produto ele vai ser infinito, né? Tem também o Open Energy, que é um programa do governo que tem facilitado também o acesso, a acessibilidade da energia, tornando ela cada vez mais digitalizável, né? Então a gente está indo muito nesse caminho, porque o mercado vai abrir para o varejo e a gente vai estar preparado, ou mais preparado que todo mundo. Eu sempre falo assim, você largar na pole position não é uma certeza que você vai ganhar essa corrida, mas a probabilidade de você ganhar é muito grande, é muito maior do que para qualquer outro. E a gente tem certeza que, inclusive hoje a gente já está nessa posição, hoje a nossa operação é a maior operação de venda de energia do Brasil, né? A gente vende mais energia do que qualquer empresa hoje, assim, e de lavada, mas que de toda forma a gente percebe que é uma preparação também para que a hora que o mercado abrir, né, a gente vai estar mais preparado do que qualquer um também. Perfeito, Alexandre. Então eu posso dizer hoje realmente que a Alexandria ela tem energia para cidades e para os estados brasileiros, claro, dentro de alguns conceitos que a gente pode considerar que talvez tenha uma cidade lá que ainda não está homologado, né, mas na grande maioria a gente consegue atender perfeitamente, né? O seu maior desafio hoje, então, não é nem a falta de energia, mas talvez educar as pessoas para esse mercado, né? Perfeito. A gente pode considerar isso. E as pessoas e o próprio mercado, né? Então, assim, como a gente vive um mercado regulado, o próprio mercado tem que se adaptar à nossa velocidade, né? Porque quando a gente se tornou disruptivo, como eu falei, a gente não se tornou só disruptivo para o multinível, a gente se tornou disruptivo para o setor de energia. Então, as empresas precisam aprender a trabalhar com a gente na nossa velocidade. Então, é um trabalho de catequização, né? Não só das pessoas, né? Entendo aqui, né, com carinho o termo, mas, né, não só das pessoas para entender e conhecer esse mercado, mas também de toda a questão regulatória. Então, na hora de você fazer o rateio para você distribuir essa energia daquela usina para as pessoas, as concessionárias elas não estão preparadas, né, ou até então não estavam preparadas para o volume que a gente entrega. Era normal, às vezes, o cara vender lá 1.000 contratos por mês. Agora, você chegar com 10.000 através de uma única fonte, é um negócio que é muito disruptivo. Então, a turma se bate um pouco para poder operacionalizar o nosso volume e a gente tem, né, doutrinado o mercado a como se trabalhar. Então, a gente traz soluções, trabalha junto com as concessionárias para poder operar, né, e distribuir essa energia de uma forma mais rápida. Então, a gente tem realmente ensinado e catequizado esse mercado, né, como um todo para poder trabalhar no nosso ritmo e tem dado certo. É óbvio, desafios existem, algumas, né, mais, outros menos, mas a gente tem feito um excelente trabalho, né, dentro dessa estruturação do mercado para esse nosso volume de vendas. Né? E vale a pena a gente até trazer uma questão aqui, que o Brasil hoje ele vive esse momento de transição energética, que é um momento que países de primeiro mundo, como a Alemanha, Estados Unidos, Canadá, já viveram, né? O que se encaixa ainda mais no que nós podemos chamar de janela de oportunidade única. Perfeito. Principalmente quando nós temos esse movimento atrelado ao marketing de relacionamento, que é onde as pessoas comuns, como eu, você que está aí nos assistindo, podem abraçar essa oportunidade e aproveitar essa janela gigantesca de oportunidade de fazer renda com a oportunidade Alexandria, né? E é uma janela interessante essa no mercado agora, até por questões, né, da própria economia, né, brasileira, como um todo. Então, o nosso mercado ele acaba andando um pouco na contramão, né, da própria economia. Então, é uma baita de uma oportunidade para você ganhar dinheiro, para você... Né, é um momento, ele é único por vários
né, cenários, né, tanto da questão regulatória energética, pelo momento econômico, pela cultura brasileira de empreender, né? Então, assim, é bem interessante porque a gente está realmente, né, na hora certa, no momento certo e preparado para fazer esse movimento acontecer, né? Perfeito, Alexandre. Planos internacionais já existem dentro da Alexandria? Sim, a gente tem algumas possibilidades, um pouco como você falou, né, em relação ao mercado de abertura do mercado de energia, a gente precisa estar em lugares que a energia ela possa ser comercializável a todos, né? Não adianta a gente ir para um mercado, né, que tenha limitações de venda de energia, ou eventualmente que a energia ela seja somente comercializada pelo governo. Então, em alguns lugares a gente pode ter essa limitação, né? Então, a gente busca países, né, que tenham essa possibilidade de venda de energia, né, mais facilitada, né? Porque em muitos países, como a gente já estava conversando, é quase como um plano de telefonia que você vai lá, né, contrata no shopping para você poder usar disso, e a gente pode inclusive usar do nosso modelo de venda, porque o nosso aplicativo não existe em lugar nenhum do mundo, né? A gente até tem empresas que vendem energia nos Estados Unidos em modelo de rede, né? Mas eles não têm um aplicativo que a gente tem. Então o nosso mercado, o nosso modelo de atuação, ele é muito disruptivo, inclusive em caráter internacional. Então a nossa tecnologia ela pode ser muito bem aplicada em outros países, né? Mas desde que o país também tenha esteja apto, né, para comercialização de energia. Então, né, alguns países que a gente tem trabalhado, né, essa internacionalização, né, os Estados Unidos, né, então a gente está trabalhando com muito carinho no mercado americano para a abertura dele, né, o mercado chileno a gente está vendo também, né, o peruano, né, então Peru e Portugal, tá? Então são esses 4 países que a gente tem, né, olhado e já preparado, né, o terreno. Leva-se um tempo, porque não é tão simples assim de você só chegar lá e plugar a operação, porque você precisa fazer todo esse colchão de energia, você tem que começar a trazer a compra e a aquisição da energia nesses lugares a partir de agora, para que a gente possa daqui 6 meses ter a abertura nesses mercados internacionais, né? Legal. E, de modo geral, pensando na empresa como um todo, quais foram os maiores desafios que você enfrentou até aqui? Os nossos maiores desafios, eles estão muito alinhados no que a gente, né, até já comentou, né, de você crescer muito rápido e espantar o mercado. Então tem muita gente, né, a concorrência fica desesperada, né, pelo que você está fazendo. Não estou nem dizendo no mercado de multinível, estou dizendo até no mercado de energia como um todo, né? Então é muita gente querendo, às vezes, puxar teu tapete, a turma querendo, né, criticar, não deixar você crescer, tentar impedir o crescimento que você está tendo por causa disso, né? Porque você começa a espantar o mercado. E eu já vi isso, ouvi isso de muitas, né, concorrentes nossas aqui, inclusive que eram parceiros, né, que quiseram se tornar concorrentes por achar que o nosso modelo era tão incrível, e isso para nós até é gratificante, mas de uma certa forma a turma às vezes quer puxar teu tapete, quer te ferrar, quer tentar, né, atrapalhar o teu negócio, quer te criticar, né? Mas assim, a gente percebe que realmente, né, o que a gente tem feito ele é tão incrível, né, dentro desse mercado, que ainda que esses desafios existam, né, eles são facilmente superados, né, através dessa força e esforço que a gente hoje tem empregado dentro desse nosso mercado. Então assim, eu vejo que né, o maior desafio é o mercado, né, é você estar num mercado arcaico, né, não no multinível, estou falando do mercado de energia aqui, né, um mercado arcaico, em que ele tem as suas limitações, aí você entrar dentro desse mercado com uma atração de uma forma disruptiva, é isso, as concessionárias às vezes não estão preparadas, que você tem que doutriná-los, né, o mercado às vezes não está preparado. Então assim, de uma certa forma, esse é o nosso grande desafio, né, você entrar no mercado estático né, a 300 por hora. Então assim, a turma se espanta, não entende o que está acontecendo. Mas a gente tem, né, como eu comentei, eu acho que a própria rede, né, eu acho legal no multinível isso, né, porque a rede defende também muito a tua operação, ela ajuda também a segurar, né, algumas buchas dentro desse mercado, e de toda forma a gente está construindo isso juntos, né? Eu acho que o empreendedor ele tem que entender, né, quando ele empreende dentro de um negócio disruptivo, as chances de ganho dele são muito grandes, mas né, adversidades elas vão existir, né? A gente não está falando de um mercado estável, né? E se fosse estável não teria como exponencializar, né? A gente ganha muito dinheiro nesse mercado porque ele é exponencializável, né? Você pode crescer muito rápido aqui, mas desafios vão existir, né? Não tem como você dizer e falar assim, não, a Uber lá no início, não, era tranquilo, não tinha nenhum desafio. Sempre tem. Todo negócio disruptivo, ele tem muitos desafios, muitas adversidades, e elas vão existir, elas vão continuar existindo, elas vão, né, transitando, né, mas elas sempre vão existir, né? Quando a gente se propõe a fazer algo disruptivo,
é natural, né, que isso aconteça, mas a gente entende que, né, os ganhos, o balanço é muito positivo né, pelo que a gente tem construído. Legal, Alexandre. Planos para 2025. O que a gente pode esperar da Alexandria até o final do ano, agora nesse segundo semestre? A gente tem tracionado bastante a nossa operação, tem alguns ajustes internos que a gente está fazendo, muito mais do ponto de vista de energia, né, para que a gente possa trazer e tracionar mais rápido, né, a injeção desse desconto de energia na casa, né, ou nos escritórios aí dos nossos consumidores. Então a gente está buscando, né, aprimorar aquilo que já é bom, né, suficientemente bom, mas a gente está aprimorando para tornar ainda melhor, agilizar processos de conexões, agilizar, né, a gente está fazendo também algumas melhorias no aplicativo, a gente tem se lançado mais para o mercado, então a gente percebeu que a gente está bem preparado também para poder se lançar para o mercado, então vocês vão ouvir muito falar agora a nosso respeito na mídia, né, justamente por isso, porque a gente entendeu que a gente conseguiu se preparar e agora é um momento de aceleração, né? Então a gente percebe que 2025, aí, o restante do ano, ele vai ser um ano de muita aceleração, né? Porque a gente de fato quer dominar esse mercado de energia, a gente tem tudo para isso, né? Então a nossa meta agora é acelerar, né? Realmente dar um boom nesse mercado. Eu tenho, como CEO, né, eu tenho uma meta, obviamente ele se expande um pouco até o final do ano até o início do ano que vem, mas a minha meta é fazer com que o valuation da nossa operação se torne 12 bilhões de reais. Né? Então, essa é a minha meta como presidente da empresa, porque, de fato, assim, a nossa empresa ela vai ser, talvez, uma das maiores empresas do Brasil e uma das mais valiosas, né, em virtude de tudo que eu falei, do momento, né, dessa abertura do mercado de energia, do próprio tamanho do mercado de energia, porque ele é muito grande. Então a gente percebe que, né, acelerando, a gente vai estar indo de encontro, né, dentro desses nossos objetivos, para que cada vez mais pessoas possam, né, se beneficiar recebendo a sua economia de energia e você, né, um empreendedor, aí, poder colocar dinheiro no bolso. Legal. Existe alguma possibilidade da empresa nesse caminho deixar o modelo marketing de rede ou ela pretende garantir e ir até o final dentro desse canal de venda? O nosso modelo, como eu comentei, assim, ela é uma simbiose, né? Eu acho que a gente até brinca, assim, o aplicativo ele não é nada sem a rede não é nada sem o aplicativo, né? Dentro desse nosso mercado. Então, não existe essa possibilidade porque a nossa empresa é isso, né? A gente não usa o multinível, não é um canal de vendas, ela é a empresa. Né? A nossa empresa é isso, né? A gente é uma simbiose, né? Então, assim, se você separar, você mata. Importante trazer essa segurança para a rede, né? Para você que está nos ouvindo, né? Entenda que, de fato, a Alexandria é uma empresa que chegou mesmo para abraçar o nosso mercado. E me fala um pouquinho mais, sistema de treinamento, a parte mesmo educacional do marketing de relacionamento. Hoje, como que está funcionando para quem quiser entender uma apresentação de negócios? Você já tem essa agenda formada, seminários, convenções? Como que está hoje a parte de multinível da Alexandria? A gente já tem alguns treinamentos no próprio aplicativo, né? Então o app, mais uma vez, ele é a ferramenta de comunicação, né, dentro da nossa estrutura. Né? Mas a gente está, né, agora entrando muitos líderes de peso dentro da nossa estrutura, né? Então é legal porque essa turma conhece muito. Acho que todo mundo tem muito a aprender com eles, né? Então a gente realmente vai acabar daqui para frente tendo aí uma aceleração muito grande na questão dos treinamentos. A gente vai ter, né, o nosso Grand Open também em novembro, né, para a turma poder, para a gente fazer o nosso grande lançamento para o mercado, né, para a gente realmente se mostrar para o mercado para que a gente veio. Então por isso que eu falei, esse ano é um ano de preparação, aceleração, realmente para a gente, né, ser a maior empresa do Brasil, né? O nosso objetivo é de fato ser a maior empresa, não necessariamente multinível, estou dizendo assim, empresa mesmo, pelo nosso setor, a gente entende que a gente tem esse potencial, né? As maiores empresas hoje do Brasil, ou elas são de energia ou banco, né? Então a gente acaba tendo um pouco dessas duas vertentes, né? Então a gente tem tudo, está no mercado e tem tudo aí para realmente ser a maior empresa do Brasil, né? Então a gente está, né, nesse trabalho e nessa explosão de crescimento. É fundamental essa agenda de treinamentos, e a gente tem contado muito com esses grandes líderes que têm entrado para poder ensinar, doutrinar, duplicar, né? Então a gente realmente tem agora, daqui até o final do ano, vai ter uma janela bem extensa aí de oportunidades para que a gente possa realmente fazer esses treinamentos, né? A gente vai ter até um treinamento hoje aqui, né, para o pessoal já começar a se preparar. Então a tendência é que isso aconteça com bastante frequência e a gente faça um grande treinamento aí, né, nesse nosso Grand Open, né, em novembro. Mas até lá a gente vai ter muitas viagens, né, muitas agendas com essa liderança treinando e também, né, cada vez mais esses vídeos de treinamento dentro do aplicativo, né? Então a gente está
também estruturando uma área de treinamento. A gente tem, né, o Lex University, que a gente chama, que é onde as pessoas vão lá, entram, e no próprio aplicativo tem isso. Então a gente vai melhorar bastante essa área ali dentro do app, para que realmente você possa ter um treinamento completo, né, através do próprio aplicativo, mas além disso a gente vai fazer esses treinamentos também presenciais, que eu acho que são legais, que você também, né, conhece a turma mais de perto. Eu acho que isso vai ser super positivo também. Legal. E quantas pessoas vocês esperam levar nesse Grand Open, né? Que eu já percebi que vai ser como se fosse uma convenção nacional da empresa e vai ser um marco, né? Deve ser um divisor de água ali, a primeira convenção, o primeiro Grand Open. Quantas pessoas vocês querem levar, Alexandre? Dentro desse Grand Open, a gente está fazendo algo bem seleto, né? Então, a gente realmente quer trazer pessoas, né, que realmente estão construindo ali, porque a gente vai divulgar muitas informações ali que acabam sendo até sigilosas da empresa, então, assim, estratégicas, né? Então, a gente né, acaba realmente abrindo ali o coração para a turma, né, e preparando a turma dali, né? Então, a gente vai trazer treinadores de fora, né, pessoas que realmente possam compor aí, treinar e torná-lo, né, uma pessoa melhor, um vendedor melhor, um líder melhor. Então, a gente entende que a gente precisa realmente ter esse público mais seleto, né? Então a gente está prevendo ali umas 3.000 pessoas, né? A gente entende que vai passar disso, né? E muita gente vai querer entrar e não vai conseguir, né? Até pelo nosso volume da rede, né? A gente sabe que 3.000 pessoas é pouco, né? A gente entende, mas a gente percebeu que seria interessante a gente trazer realmente algo muito seleto, né? Realmente a turma que mereça estar ali vai estar ali, né? Então a gente acabou limitando até de uma forma estratégica, porque a gente vai passar informações estratégicas, né? A ideia do Grand Open não é, né, ser só um evento, né? Um evento que a gente saia dali, né, com toda a estratégia montada, né, para o ano de 2026. Então a nossa ideia é justamente poder passar o plano de negócios para a gente acelerar no ano. Então a gente realmente precisa selecionar bem quem vai estar. Então por isso a gente vai fazer um evento de mais ou menos umas 3.000 pessoas. Né? Rapaz, mas 3.000 pessoas é muita gente, tá? Mas pelo volume da turma... Eu falo porque 3.000 pessoas, tem muitas empresas no mercado que não colocam mais 3.000 pessoas nas suas convenções, nos seus eventos nacionais. É um passo realmente grandioso e, mais uma vez, a gente tem que parabenizar, porque para um ano de empresa, de fato, é um grande feito. E o que você mudaria hoje na Alexandria? Olha, eu, dentro daquilo que a gente tem construído, né, são muitas melhorias, né, que a gente tem implementado, um pouco do como eu comentei, né? Eu acho que é muito difícil você analisar o passado, né, porque, de fato, a gente vem melhorando e vem né, se aprimorando cada vez mais. E dentro desse cenário, a gente percebe que tudo aquilo que a gente tem construído, né, e tudo aquilo que a gente tem aprendido, os tempos eles acabam encaixando perfeitamente, né? Então, essa pergunta acaba sendo um pouco difícil de responder, porque eu percebo que tudo aquilo que precisa ser melhorado está sendo melhorado ou já foi melhorado, né? Então, de uma certa forma, a gente já tem tracionado essas melhorias em vários aspectos, né? Então, a gente já criou um time, já criou várias tasks para poder atender essas melhorias, então todas elas já estão sendo feitas, né? Desde, como eu comentei, né, tornar cada vez o app melhor, né, mais fácil, mais interativo, melhorar a comunicação através do app, né, você ter uma estrutura de visualização da rede cada vez melhor, né, uma estrutura de interação cada vez melhor através do app, os treinamentos, como eu falei, né, trazer uma bagagem ainda maior, esses eventos presenciais. Então todos os pontos que a gente percebe de melhoria, eles já estão, né, sendo implementados, já estão em fase de implementação, então a gente percebe que, de fato, né, basicamente agora executar o nosso plano estratégico para dominar o mercado. Os próximos 5 anos, Alexandre, como que você visualiza eles? A nossa operação, ela realmente, a nossa visão dentro desses próximos 5 anos, né, é uma visão que realmente a gente tem um potencial de ser a maior empresa do Brasil, quiçá do mundo, né, porque indo para o mercado norte-americano, e a nossa operação ela é muito ligada no mercado financeiro, né, então a gente percebe que como a rede ela é muito forte, ela tem essa capacidade de originação, essa capacidade de capilarização, né, que nada no mercado hoje entrega, a gente percebe que fazer um casamento do produto de energia, então a gente está também fazendo um casamento com o produto financeiro, porque eles são correlacionados, né, para você poder financiar, por exemplo, né, uma conta de energia em atraso, eu posso antecipar, né, começar a antecipar as comissões. Então a gente, né, tem buscado muito essa estruturação desse mercado conjunto, olhando a longo prazo, né, a gente falou muito a curto prazo aqui, mas olhando a longo prazo, né, trazer cada vez mais essa cara do mercado financeiro também para o nosso mercado de energia, né, e também disponibilizar para a própria rede,
né, ganhar dinheiro com isso, né? A gente, mais uma vez, né, as maiores empresas hoje do Brasil basicamente são ou banco ou de energia. A gente vai ter os dois dentro, né, de casa através de uma estrutura disruptiva. Então a gente vai acabar sendo uma FICFIN, uma fintech, né? Além de ser uma energy tech dentro, né, dentro desse nosso planejamento, e a tendência é que a gente ganhe cada vez mais mercado e capilarize ainda mais esse mercado, né? Para que a gente realmente se torne a maior empresa do Brasil. Acho que nessa trajetória nossa aí, realmente esse é um dos nossos objetivos, e lançar nos Estados Unidos a gente percebe que a gente tem potencial, inclusive através da nossa tecnologia, disrupção do mercado, modelo de mercado, e também poder ser uma das maiores empresas do mundo, né? Por que não? Acho que esse é o nosso objetivo, né? E poder realmente lançar isso e fazer história, né? Eu acho que meu propósito de vida, de fato, é democratizar tudo isso, né? Dar acesso à energia para as pessoas, dar acesso a recursos, dinheiro, né? Você poder pulverizar esse capital dentro desses dois mercados que são muito rentáveis, né? Tanto o mercado financeiro quanto o mercado de energia, né? Então, eu quero transformar vidas ao longo desses 5 anos aí. Eu quero, né, como a gente já vem transformado, né? Então, pessoas que realmente tenham as suas vidas transformadas, que, né, tenham abundâncias nas suas vidas. E a gente sabe, né, que o mundo é um mundo difícil, né? Então, se a gente pudesse ajudar e construir essa história juntos, né, eu acho que a gente não está aqui, né, para passar a vida em branco. Eu acho que a gente tem que fazer história e mudar a vida de muitas pessoas, né? Fazer história não só, né, para que a mídia veja, mas também a história dentro de cada um, né? Que haja transformação real. Eu sou um cara muito genuíno. Eu não sou vocês, né, vão acabar percebendo isso. Eu não gosto de me mostrar alguém que eu não sou, né? Eu sou um cara muito transparente, genuíno tudo aquilo que a gente constrói. E de fato, assim, dentro, né, do meu âmago, dentro do meu interior, o que eu quero muito é transformar as vidas das pessoas e poder gerar essa transformação na sociedade para que todo mundo lembre. Fala, cara, o mundo foi um antes deles e depois deles se tornou outro, né? E um lugar muito melhor, né? Não só como empresa para a vida das pessoas, mas, né, também mudando a história de cada um individualmente. Perfeito, Alexandre. Parabéns, cara, por essa visão tão grandiosa, né? Um empresário que não está pensando somente nos lucros da operação, que obviamente é importante. Eu falo que empresa não é ONG, ela tem que dar lucro mesmo, mas você percebeu que através do lucro compartilhado, né, onde o marketing de multinível, eu acredito ser a ferramenta ideal para isso, você consegue traçar os seus objetivos e alcançá-los, e eu espero, realmente eu torço de verdade para que a Alexandria tenha um caminho de muito sucesso, de muita ética, de muita histórias e vidas transformadas dentro do marketing de relacionamento. Pode ter certeza, e eu falo em nome da equipe do Multinível News que realmente a gente está torcendo muito para que seja uma história de muito sucesso. Bom, gente, estamos chegando ao fim de mais um episódio aqui no Multinível News. Eu quero agradecer mais uma vez a toda a sua equipe, todo o seu time corporativo e a você por ter estendido, né, esse convite para a gente conhecer o seu escritório, entender os pontos da sua operação. E não acaba aqui, pessoal. Vai ter muita matéria sobre a Alexandria. A gente tem coisas interessantes sobre essa empresa para mostrar para vocês que, de fato, estamos falando de uma empresa que veio para fazer história dentro do marketing de relacionamento e que está jogando um jogo limpo, né? Um jogo onde ela pode, de verdade, compartilhar este grande sucesso com você, empreendedor que pode se sentir seguro nessa casa chamada Alexandria. E, Alexandre, quero te convidar agora a deixar um último recado aí para a nossa audiência e, claro, convidá-los a conhecer um pouco mais sobre a sua operação e, mais uma vez, te agradecer por ter aceito esse bate-papo aqui com a gente. Não, maravilha, Rubozinho. Eu que agradeço também a oportunidade. É um prazer também estar com você aqui, poder falar com toda a audiência aí. E, de fato, assim, realmente busque saber a nosso respeito. Acho que é interessante buscar pessoas, né, líderes que já estão dentro dessa operação para você conhecer. E eu queria agradecer, assim, principalmente aí os nossos líderes, todo mundo que tem feito isso acontecer, porque nada disso seria possível se não fosse por vocês, né? Então, toda essa nossa liderança, a gente tem feito história, mas a gente tem feito história juntos, né? Todo o nosso trabalho aqui, de fato, ele só é possível, né? Eu acho que tudo aquilo que a gente conquistou, os números que a gente alcançou, essa disrupção, ela só é possível por tua causa, só porque a gente está empreendendo junto. Então, a minha palavra final aqui é de agradecimento, né, para toda a nossa rede. E realmente, se você não faz parte dela, né, busque conhecer, busque fazer parte, porque realmente a história que a gente vai fazer daqui para frente vai ser incrível, né? E eu quero que você faça parte dela, que você ganhe muito dinheiro através disso, porque a gente está aqui realmente para suportar vocês, para poder dar todo o apoio e suporte para a rede, porque a gente de fato tem um casamento, tem uma simbiose. Então eu realmente gostaria de agradecer a todos aí e poder contar com você para que a gente faça ainda mais história nesse país. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, siga aí as redes sociais do Multinível News e acompanhe todas as novidades do nosso mercado. Acompanhe também a Alexandria.
para ficar por dentro de tudo que essa empresa vem fazendo aí pela nossa indústria. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. Eu te vejo em breve. E um beijo do Nils.